E aí, gente? Tô ajeitando aqui o pedestal. Aí. Aí estou. Bom dia a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um devocional. Aleluia. Graça e paz a todos, Vera, Genuíno, Maria Elza, graça e paz, Deus abençoe seu dia. Judivan, Deus abençoe também. Aleluia. Josimar, bom dia, graça e paz. Que Deus abençoe seu dia poderosamente. A todos vocês que estão conosco nessa live, nós estamos falando sobre o nome de Deus e a cada dia Deus se revela a nós de uma forma muito específica, né, a respeito de quem Ele é. Bom dia, Laís, graça e paz. Bom dia, Dona Carmen, minha mãe está aí na live também. É isso aí, glória a Deus. Rogerinho, bom dia também, Deus abençoe seu dia. Estamos aqui hoje, né, dia 19 de agosto de 2020. Tiene, bom dia também, Deus abençoe seu dia grandemente, né, em nome de Jesus. E nesse dia, né, nós iremos falar sobre mais um dos nomes de Deus, né, que nós estamos nesse período aí, dessa semana tratando sobre isso, né, e hoje nós vamos falar sobre o Yahvé Jireh, Yahvé Jireh, ou Jeová Jireh, ou Javé Jireh, né, como você queira falar, né, em algumas, na verdade, na tradução, na nossa linguagem está o Senhor Deus proverá, ou Deus proverá. Graça e paz, Cláudia. Deus te dê um dia abençoado aí em nome de Jesus. Mas vamos lá. O texto base para que nós vamos ler, para o que nós vamos falar, é Gênesis 22, verso 14. Gênesis 22, verso 14. Mas antes de iniciar, eu quero fazer aí uma breve oração com você que está conosco, para que nós possamos ter liberdade na palavra, para podermos aprender mais em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro pela vida, Senhor, do teu filho, da tua filha, Pai, de todos aqueles que estão conosco, Pai, nessa live, aqueles que vão, Senhor, ser alcançados em um momento, Senhor, para frente. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, Pai, de forma extraordinária, falar aos nossos corações através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente? Glória a Deus. Eu quero te pedir depois que você compartilhe essa live com alguém, né, que você curta essa live. Por quê? Porque o Facebook vai enviar essa live para mais pessoas e mais pessoas vão poder ser abençoadas também com essa palavra. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Então nós já viemos falando aí sobre o Jeová Shammah, Jeová Raá, né? E hoje nós vamos falar sobre o Jeová Jireh ou o Yahvé Jireh. Lembrando que o nome de Deus ele é impronunciável na nossa língua. Por quê, pastor? Porque o nome de Deus é composto por 4 consoantes, que é YHWH, YHWH. Né? São 4 consoantes e que são impronunciáveis. Né? Então, o que foi feito? Foi feita uma vocalização dessas consoantes
para que a gente pudesse então pronunciar o nome de Deus. E aí nasceu de imediato, né, Yahvé, né, o Y ali, colocaram um A no H, né, e concluíram com um E. Então, Yahvé, em outra tradução, Adriana, bom dia, tá? Deus abençoe seu dia em nome de Jesus. Em outra tradução, eles só simplesmente simplificaram por pegar o Y e transformaram em J, né? E colocaram um A na frente do H e usaram o W, né? E um E na frente, colocaram Javé, né? E aí, numa outra tradução, né, colocaram Jeová, né? Então, mas o nome do Senhor, na verdade, são 4 consoantes. Então, quando você vai ver a palavra Senhor ou Deus na Bíblia, né, você vai ver nessas traduções, porém o nome. Por quê? Porque o nome ele é impronunciável, tá bom? Então, quando nós dizemos Deus, nós estamos dizendo, né, o Javé, Yahvé, Jeová, né, porque é a forma que nós expressamos. No caso, em algumas traduções aqui, no caso aqui de Gênesis 22, ele nem fala Deus, ele fala o Senhor proverá. Mas essa palavra Senhor é Yahvé. Amém? Então, nós estamos falando sobre os nomes de Deus. Ô Selma, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe seu dia, viu? Muito bom te ver por aqui. Então, quando nós falamos sobre os nomes de Deus, nós falamos das ações dele. Por quê? Porque ele se revela de acordo com a nossa necessidade. Não que ele, deixa eu te explicar isso, não é que ele é um Deus que está ali, né, como um garçom para você. Você precisa e ele vem, né, e dá aquilo que você precisa. Não, não é isso, né? Se fosse assim, ele não seria Deus, seria nós que somos Deus e ele, né, nós seríamos o Senhor e ele serva. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é as formas que ele se revela a nós, né, dentro das nossas necessidades, por ser um Deus bondoso, né, por ser um Deus que nos atende. Né? Então, ele se revelou ontem, por exemplo, lá para o salmista no Salmo 23, né, como o seu pastor. Né? Mas hoje ele se revela, por exemplo, para Abraão como um provedor. Bom dia, Marli. Graça e paz. Deus abençoe seu dia, tá bom? Então, o que eu quero compartilhar contigo nessa manhã é exatamente sobre esse assunto, né, onde nós vamos ter esse entendimento que Deus, o Deus ao qual nós servimos, ele é um Deus que ele pode se manifestar na nossa vida de diversas formas, de diversas maneiras, muitas das vezes dentro das nossas necessidades. Né? Então, nós podemos... Bom dia, Sirlei, graça e paz, viu? Que Deus abençoe seu dia também. Então, por exemplo, o primeiro milagre de Jesus foi aonde? O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, né? Tinha faltado vinho, e aí ele vai lá e transforma a água em vinho. Puxa vida, mas alguém que teria um ministério de milagres como o de Jesus, um ministério tão extraordinário como o de Jesus, começa o ministério transformando água em vinho, num casamento? Sim, por quê? Porque havia uma necessidade naquele ambiente. Você está entendendo? Mas a questão puxa vida, por que ele foi começar logo num casamento ia fazer isso? É simples, é porque ele foi convidado para estar no casamento. Você está entendendo? Que se você convida Jesus para estar na tua vida, para ser o Senhor da tua vida, independente do momento, aquele momento, ele é propício para um milagre do Senhor. Que se Jesus está na tua vida, né, como estava naquele casamento, né, qualquer momento de necessidade pode ser um momento, né, de milagre da parte do Senhor. Então, se você entender isso, você vai entender que Deus, em todos os aspectos, em todos os momentos, ele pode ser um Deus provedor. Né? Então, é exatamente isso que acontece em Gênesis 22. Né? Olha o que diz Gênesis 22, 14. Ô Renato, bom dia. Tá? Deus abençoe seu dia em nome de Jesus. Sueli, e Deus abençoe seu dia também, tá? Grandemente. Então, olha só, Gênesis 22, 14, olha o que a palavra do Senhor diz assim: e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então,
Olha o que... Ô Vanessa, bom dia. Olha o que acontece. Tá? Se você não conhece o texto bíblico, eu vou apenas fazer uma rápida passagem aqui. Tá? Depois você pode ler ali todos os Gênesis capítulo 22, você vai entender tudo o que aconteceu ali. Né? Abraão, como você sabe, Abraão é o pai da fé. Deus o chama, o tira da sua casa, né? Fala com ele, olha, sai da tua terra, para uma terra que eu te mostrarei. E ele, simplesmente por ouvir a voz do Senhor, ele sai da casa dele, né? Leva sua esposa, leva seu sobrinho junto e sai, sem saber para onde ir. Simplesmente saiu da sua casa. E no meio dessa ida dele, né, por essa decisão dele, né, Deus começa a direcioná-lo. E Deus começa a abençoá-lo. Né? Abraão se tornou um homem muito próspero. E aí Deus ele faz uma promessa para Abraão. Deus fala assim, olha, de ti eu farei uma grande nação. Eu farei de você pai de uma grande nação. Só que Abraão tinha um problema. A esposa dele era estéril. Então como que ele poderia ter filho se a esposa era estéril? E Deus promete que daria um filho a ele. E aí passa os anos e nada. Né? Se você leu a história dele, você vai ver que ele tentou, né, teve um filho lá com a serva. Né? Deus falou, não é assim, eu falei que ia dar um filho para você através da tua esposa, né, que é Sara. E aí Abraão ainda fala assim, mas eu já sou velho, ela também não tem jeito. Né? Abraão já estava com 99 anos de idade, né? Sara também já com seus anos bem avançados. Né? Já não tinha mais jeito ali, fisicamente, biologicamente, de ter filho. E Deus vai lá e, mesmo assim, renova as forças dele, da Sara, cura Sara, e aí então Sara tem um filho. E esse filho se chama Isaac. Né? Isaac se tornou, né, o filho da promessa de Abraão. Só que o que acontece? Isaac então vai crescendo e Abraão vai trabalhando e vai indo e vai indo. E Deus chega um momento que Deus vai provar o coração de Abraão, para ver se Abraão ainda amava a Deus mais do que todas as coisas. Isso é interessante isso. E aí Deus fala para Abraão assim, Abraão, eu quero que você leve Isaac no alto do monte e você sacrifica ele em holocausto. E é tão interessante que Abraão, ele simplesmente ele não questiona, ele vai lá, né, pega Isaac, mais um servo, coloca num animal e vai em direção ao monte. E aí na hora de subir no monte, ele pega a lenha, né, pega o fogo, deixa o servo dele no pé do monte e sobe somente ele e o filho dele com esse instrumento. O filho dele olha para o pai e fala assim, pai, mas espera lá, o senhor está levando a lenha, o senhor está levando o fogo, cadê o cordeiro para o sacrifício? Aí no versículo 8 do capítulo 22, Abraão diz assim, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Então olha o que acontece. Ô Douglas, bom dia, tá? Graça e paz, Deus abençoe seu dia. Então, olha o que acontece. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Abraão levava Isaac para prestar sacrifício de adoração ao Senhor no alto do monte. Por quê? Porque Isaac sabia o que o pai levava. E ele percebeu que estava faltando o cordeiro. Então todas as outras vezes o senhor leva o cordeiro, um animal para sacrifício. Por que agora o senhor não está levando? Cadê o animal? Oi Vanir, bom dia, tá? Que Deus abençoe seu dia grandemente. Então, o que acontece? Salomão vai falar o quê? Salomão fala assim, olha, Deus proverá para si o seu cordeiro. Por quê? Porque Abraão, deixa eu te dizer uma coisa, Abraão tinha convicção que o Deus que deu Isaac para ele tinha direito de levar se quisesse, tinha direito de tirar a vida dele, né, se fosse necessário, como também tinha poder para trazer a vida de volta. Se ele sacrificasse o filho ali em sacrifício a Deus, Deus tinha poder para trazer o filho dele de volta, ressuscitar o filho dele ali. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, a ideia principal não é essa. A ideia principal era que Abraão entendia que Isaac não pertencia a ele, que a vida de Isaac não pertencia a ele, mas que a vida de Isaac pertencia a Deus.
Abraão sabia que os filhos são uma herança do Senhor. É um presente que Deus dá. É algo que Deus confia na mão do homem, mas que pertence a ele. Ou seja, Abraão sabia que Deus era o autor da vida. Ou seja, era impossível a mulher dele ter filho. Só teve porque Deus deu a ele. Como na verdade, todos os filhos, toda a vida na terra só veio à existência porque Deus trouxe cada uma delas, inclusive a minha, inclusive a sua. Ou seja, Ele é o autor da vida. Então Ele é o único que tem direito de tirar para si essa vida de volta. Isso seja em qualquer tempo, em qualquer aspecto. Eu quero que você entenda isso. Você precisa entender isso. Porque tem pessoas que vivem a vida, sabe, tristes e lamentando, porque muitas das vezes perdeu um ente querido. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Muitos até culpam a Deus. Como é que pode Deus ter levado meu pai? Deus ter matado minha mãe? Ei, Deus não mata ninguém, querido. Ele é o dono da vida, Ele tira e Ele dá. Ele é o dono. Você entende isso? Que Deus, ninguém vai poder julgar Deus por nada com relação a isso, porque Ele é o dono da vida. Agora, o problema é quando a pessoa não é o dono da vida, não foi ela que gerou a vida, não foi ela que deu a vida, a verdade. E ela vai lá e tira a vida de alguém. Essa pessoa tem que ser julgada. Mas Deus nunca pode ser julgado. Não existe tribunal para Deus, porque foi Deus quem gerou, quem deu a vida, quem trouxe ela à existência. Quero que você entenda isso. Então, Abraão, ele sobe ao monte, ele fala para o servo fala assim, ó, fique aí, que eu e meu filho vamos subir ao monte para prestar sacrifício de adoração a Deus, mas nós retornaremos. Ou seja, ele saiu do pé do monte já com a convicção de que Deus iria prover para si o seu cordeiro. Eu quero que você compreenda isso para o seu dia hoje. Você precisa saber e entender que o Jeová Jirê, ou o Yahvé Jirê, ele é poderoso para providenciar tudo aquilo que você precisa na hora que você precisa, mas que Ele só vai fazer isso se você tiver fé suficiente para colocar diante do altar o seu Isaque. Aleluia. Pastor, o que é o meu Isaque? O seu Isaque. O seu Isaque. Muitas das vezes vai ser aquilo que você ama. Aquilo que muitas das vezes você... mas eu lutei tanto para ter isso. Ô Juliana, bom dia, tá? Que Deus abençoe seu dia grandemente. É isso aí, Vanir. Isso, bendito seja o nome do Senhor. Então, eu quero que você entenda isso. Mas eu quero que você entenda algo muito maior. Olha só, entenda algo muito maior. Porque existe uma chave dentro desse contexto que pode te abençoar muito. Porque, olha só, quando Deus pediu Isaque para Abraão, Abraão de imediato no seu coração, já entregou. Já liberou, ele não ficou questionando como é que pode, Deus me dá e agora ele toma de novo, que Deus é esse? Ele não ficou questionando Deus. Você está entendendo isso? Tem pessoas que falam, não, a gente vai orar, fazer uma campanha para convencer Deus do contrário. Querido, convencer Deus. Ele é Senhor de toda a terra. Aquilo que Ele decidiu em seu coração, aquilo que Ele decidiu por propósito, Ele vai cumprir. Ele frustra o seu propósito, mas os propósitos de Deus jamais se frustrarão. Eu quero que você entenda isso. Mas eu quero que você entenda algo muito maior. Aquilo que você já libera no seu coração, você não precisa dar. Você está entendendo isso? Vou repetir isso. Deus pediu Isaque para Abraão. E de imediato Abraão já liberou ele no coração e foi para o monte para entregar ele. Quando Abraão liberou Isaque no coração para dar a ele a Deus, Deus falou, não precisa mais. Sim, porque o que acontece? Abraão vai lá, coloca a lenha no altar, né? Coloca o filho, amarra o filho no altar, pega o cutelo, né, que é a faca que ele iria sacrificar o filho.
E quando ele vai para sacrificar, a palavra do Senhor disse que então, Deus, ele fala com Abraão, fala, Abraão, não precisa, porque agora eu vi que de fato o seu coração está livre. O seu coração está aberto para aquilo que eu te dei. Na verdade, você está demonstrando que você me ama de verdade. Então, ali ele é instituído o pai da fé, porque ele creu no Senhor. E a palavra do Senhor sabe o que diz o quê? Que ele virou de lado e viu ali no lado um cordeiro, enroscado pelo chifre de umas galhas. E aí Deus falou, pega e sacrifica. Então Deus traz o livramento para o filho dele. Mas, ou seja, Deus providenciou para Abraão o cordeiro para o sacrifício, para a adoração. E eu quero que você compreenda algo nesse momento. Se você liberar no teu coração, você não precisa entregar. Está entendendo? Só para você entender. Por exemplo, Jesus chega lá diante dele, a Bíblia chama ele de um jovem rico. O jovem rico chega lá e fala assim, Senhor, o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? E aí Jesus fala assim, vai lá, você tem que obedecer, né, os mandamentos. Ele quais? E aí Jesus fala alguns mandamentos. Ele fala assim, não, eu cumpro isso desde o princípio. Ele falou, então tá bom, vai lá, vende tudo os seus bens, dá aos pobres e me segue. O que aconteceu com o jovem rico? Ele se entristeceu, virou as costas e foi embora. Por quê? A Bíblia diz porque ele era dono de muitas riquezas, de muitas propriedades. Querido, entenda, se aquele jovem tivesse o coração voluntário, falasse, Senhor, pronto, já é dos pobres minha riqueza, eu vou lá vender agora. Jesus, se isso fosse uma verdade no coração dele, Jesus ia olhar para ele e falar assim, ô filho, não precisa. Não precisa, porque agora eu sei que o teu coração está em Deus, mas o coração dele estava nas coisas, estava nos bens. O Deus dele era Mamon, que era o Deus do dinheiro, não era o Jeová Jireh. Você está entendendo isso? Aquilo que você libera no seu coração, que você já não tem como o seu, mas que você entende que foi Deus que deu e que tudo pertence a Ele, que se Ele pedir você vai entregar de verdade. Sabe, pode ser que muitas vezes ele fale assim, não, vai lá e entrega, porque eu quero que seja assim. Né? Como pode ser que ele fale assim, não, tá bom, eu estava só testando o teu coração. Né? Por exemplo, há uns meses atrás, né, Deus pediu para que eu desse o meu carro para uma família. Né? Aliás, para uma família. Né? E aí nós entregamos o carro aqui, eu e minha esposa, num culto para essa família. Né? Como oferta para eles. Por quê? Porque Deus pediu. Né? Deus simplesmente pediu. Né? E de lá para cá, Deus tem nos abençoado grandemente, de forma assim extraordinária. Né? Mas pode haver situações em que Deus peça isso só para ver se o seu coração está nas coisas. Você entende? Para ver se o seu coração está nas coisas. Deus pediu, nós fomos lá e demos nosso carro. Tínhamos, acho que 2 ou 3 meses tínhamos comprado o carro. Ele pediu, deu. Porque Ele prova o coração. Você está entendendo que Deus pode te pedir coisas para provar o teu coração? Para saber o que tem dentro dele. Para descobrir o que tem dentro dele. Então, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, eu quero que você saia para o teu trabalho, para o seu dia a dia, com esse entendimento. O Jeová Jireh é o Deus que providencia tudo que você precisa. Você está entendendo? Ele pediu um carro para mim. Irmão, o que é um carro? Ele pediu. É dele, tudo que eu tenho é dele. Tudo que você tem é dele. Ele que te deu força, deu sabedoria para conquistar tudo isso. Então tudo é dele. Se ele pedir, abra o coração e dê. Porque ele é poderoso para providenciar tudo novamente se for necessário. Abraão sabia disso. Por isso que a palavra do Senhor diz ele foi justificado pela fé. Você entende? Ele foi chamado pai da fé. Porque ele creu no Senhor. Deus não precisou mostrar nada para ele. Ele simplesmente ouviu a Deus, entendeu Deus e fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Eu quero aqui encerrar essa live falando que o Jeová Jireh, que é o Senhor, Deus proverá, o Senhor proverá, Ele está falando com você nessa manhã. O que você precisa entregar no altar? Deixa eu te dar uma ideia.
geralmente, o que você precisa entregar no altar é aquilo que você pode acabar colocando acima de Deus. O que você precisa colocar no altar? Aquilo que de fato, muitas das vezes tem tomado o lugar de Deus. Então, necessariamente se faz, né, que você coloque no altar em sacrifício. Amém? Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, eu quero orar por você, porque eu quero que você entenda, Deus ele quer o quê? Ele quer te abençoar ainda mais. Ele quer te abençoar não somente a você, mas toda a sua geração. Então, para isso, Ele prova o teu coração. Ele prova a tua essência. Para que, descobrindo o que tem aí dentro, Ele possa, então, fazer tudo aquilo que Ele quer fazer na sua vida e na sua história. Existe uma necessidade aí dentro? Permita que Deus venha prover isso, mas não antes de oferecer a Ele um sacrifício de adoração. Amém? Vamos orar então? Em nome de Jesus? Vamos lá. Pai querido, eu oro, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, Senhor, nessa live. Nós entendemos, Senhor, nessa manhã que o Senhor é o Jeová Jireh, ou o Yahvé Jireh. Meu Deus, e eu sei, Pai, que o Senhor é o Deus que provê nas nossas vidas tudo que temos e tudo aquilo que nós precisamos. Então eu quero, ó Senhor, orar nesta manhã pela vida, Senhor, dos teus filhos, ó Pai. Que eles possam ter um coração voluntário, aberto à tua voz, Pai, entendido, Senhor, aquilo que o Senhor, Pai, tem pedido. Meu Deus, que eles tenham sensibilidade, ó Pai, e tenham, Senhor, um coração voluntário para, Senhor, sim, ir até o altar, ó Pai, e entregar tudo aquilo que o Senhor tem pedido a eles, mas acima de tudo, Senhor, sabendo que o Senhor é Deus poderoso para providenciar tudo aquilo, Senhor, que eu preciso, ó Pai, que cada um deles precisa. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu abençoo, Senhor, o dia dos teus filhos, ó Pai, que nesse dia eles caminhem por essa terra com essa convicção que o Senhor, Deus, proverá para eles tudo o que eles precisam, não somente para esse dia, mas para todos os dias da sua vida. Eles não são, Pai, um projeto inacabado, um projeto, Senhor, abandonado. Pelo contrário, o Senhor os trouxe com um propósito e o Senhor cumprirá esse propósito em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Pai querido, eu te peço, Senhor, que essa quarta-feira seja uma quarta-feira de bênção na vida dos teus filhos, que eles experimentem o sobrenatural do Senhor na vida deles, ó Pai. E que, Pai, o coração deles esteja inteiramente entregues na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe então o seu dia, que Deus abençoe grandemente a sua vida e assim, Deus, o Deus Todo-Poderoso, vai te abençoar grandemente, em nome de Jesus, em tudo que você almejar, porque o teu coração está voltado para Ele. Amém? Fiquem todos na paz, né? Tenha uma quarta-feira abençoada e amanhã, né, eu volto aqui para falar sobre mais um nome do Senhor, mais um nome de Deus que pode te abrir o entendimento de quem é Deus na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero te convidar aqui, antes de sair dessa live, te convidar para amanhã às 19h30, nós teremos aqui na igreja, no templo da Igreja Batista Nacional, né, Batista Nacional do Avivamento, aqui próximo do Lions, coladinho com o Lions Clube, né, nós vamos ter aqui um culto, né, chamado Quinta da Fé. Vai estar conosco o pastor Pablo Luiz, ele veio de Portugal, né, para ministrar os nossos corações nessa Quinta da Fé. Tenho certeza que vai te abençoar assim de forma extraordinária. Você não pode perder, né, a Quinta da Fé. Venha, traga um amigo, ele é muito usado, muito usado, sabe, em direcionamento, sabe, em palavra revelada, em palavras de sabedoria. Deus tem usado ele grandemente, né, e eu tenho certeza que vai te abençoar muito essa Quinta da Fé. Amém? Que Deus abençoe seu dia, graça e paz, fiquem todos na bênção e até amanhã. Amém? Até mais.